Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Eu quero agradecer a você o fato de estar inscrito no nosso canal e quero agradecer a você por cada vídeo nosso que você tem assistido e tem curtido, tem dado o seu ok, o seu joinha, ou como quem prefere usar uma palavra inglesa, né? O seu like. Muito obrigado. E por falar em palavra inglesa, palavra estrangeira, é interessante. Talvez faz uma pausazinha aqui nesse vídeo, vai lá no teu dicionário e procura uma palavra, um verbo que existe na língua portuguesa, que é o verbo tutear. 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 O que é que isso significa, hein? E então, encontrou a palavra? Essa palavra caiu na minha mão quando já no seminário menor a gente tinha que estudar a língua francesa. Então, tinha o verbo tutoyer. Depois também, passando pela língua alemã, tem o verbo duzen. Ou na língua espanhola também, igualzinho em português, tutear. Porém é uma palavra que a gente não usa, quase que não conhece. Eu me lembro que uma vez, chegando no povoado de Barra dos Carvalhos, fui celebrar a missa e como as estradas estavam muito ruins, naquela noite eu precisei dormir na casa de uma família, na casa de Edna. E tinha o pequeno Josias. E Josias, num determinado momento, virou para mim e disse assim: Zé Raimundo, tu, e fez lá o resto da frase. E Edna olhou para Josias e disse: tu não, você. E eu fiquei com aquilo buzinando no meu ouvido que lá no fundo, psicologicamente, nós sabemos que existe uma diferença entre usar tu e usar você, que é uma reminiscência do vós me sei, que é um pronome de tratamento que coloca uma diferença entre nós e aquela pessoa com quem nós falamos. O verbo tutoyer, o verbo duzen, o verbo tutear em português ou em língua espanhola significa um verbo que você usa quando tem uma intimidade com a pessoa. Tutear significa que eu posso chamar você com o pronome tu, que é um pronome de informalidade, de proximidade, de quem está junto. É muito interessante notar que às vezes nós na língua portuguesa perdemos isso. Quando em português nós dizemos o Senhor esteja convosco, nós estamos usando uma fórmula que no português, como conhecem os nossos irmãos portugueses e africanos, é uma fórmula que não coloca distância entre mim e as pessoas com quem eu falo. Um português, quando ele quer impor distância entre ele e com quem ele fala, ele não vai dizer convosco, ele vai dizer com vocês. Em português do Brasil, nós dizemos isso com vocês e não cria distância, mais ou menos, entre nós e aquelas pessoas com quem falamos. É interessante notar que nós, enquanto celebramos a liturgia, em várias línguas se nota muito bem isso. O sacerdote diz, por exemplo, se for dizendo em italiano, il Signore sia con voi, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, e con il tuo spirito, e com o teu espírito. Não diz assim, e con lo spirito di lei, ou con il suo spirito, que significaria uma distância entre o celebrante e o povo que está rezando a missa. Ou seja, tem uma intimidade entre o padre e a assembleia. E essa intimidade entre o padre e a assembleia, ela nasce porque a assembleia está toda diante de Deus, que é Pai. É uma conversa com a família. E é interessante porque Jesus, quando nos ensina a chamar a Deus de Pai, ensina-nos a falar com um paizinho, e a linguagem é a linguagem de quem está próximo. Em várias línguas, o que justamente se diz é assim, Pai nosso, tu que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Assim é o texto em latim, assim é o texto na língua grega, assim é o texto na língua alemã, assim é o texto na língua italiana, assim é o texto na língua francesa. A gente chama a Deus, trata a Deus de tu. Jesus nos ensinou a falar com Deus que é tu.
Não é como na língua portuguesa, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, criando essa distância entre nós e Deus num primeiro momento, porque eu já disse que no português, como entendem os portugueses, até o vosso já supõe uma certa intimidade, uma certa proximidade, que nós no Brasil, usando dessa forma, nos nossos ouvidos não soa assim. Falar com Deus é falar com alguém que está perto, é falar com alguém a quem eu posso dar o nome de tu, o pronome tu, eu posso tratar como alguém que é próximo de mim, que eu não preciso dobrar a língua. Depois de termos recebido a oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou a rezar, e hoje o Evangelho nos ajuda a aprofundar o sentido dessa oração, vamos pedir a Deus a graça dessa intimidade com Deus, de quem de fato fala com alguém que é amigo, a quem eu posso chamar de tu. Posso chamar de tu porque é próximo, porque realmente é pai, e entre um filho e um pai as formalidades caem, porque se trata de intimidade e de coisa de família.